Oi. Estão ouvindo? Então, depois a parte de... Porque ficou outra parte, outra pergunta, a gente responde ao final. Pronto, tranquilo. Vamos lá. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estamos, pode ir. Todo mundo está bem. Vamos começar, então. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar, porque aquela hora eu acabei falando, perguntando as coisas aí para a Karine, né? Eu me chamo Gleidson, conforme vocês podem ver aí na apresentação, e sou professor do Departamento de Zootecnia, diferentemente do professor Douglas, que chegou aí em 2016, né, aproximadamente, como ele mesmo colocou. Eu estou na UFPA desde 2009, mas fiz minha graduação em zootecnia na UESB, em Tapetinga, então eu já tenho muitos anos de Bahia, né? E sou natural do norte de Minas, de uma cidade que eu vou falar o nome aqui, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, Buritizeiro, acho que alguns já devem ter passado por lá certamente, que é uma cidade muito conhecida. É uma cidade de primeira, né, como diz o pessoal, passou segunda no carro, já acabou a cidade. Mas vocês veem que é uma cidade de grande relevância, porque me possibilitou estar aqui agora em Salvador, depois que eu vim para a Bahia, desses anos de graduação e de pós-graduação, eu acabei me adaptando, gosto demais de morar aqui nesse estado, e temos tentado fazer parcerias, desenvolver trabalhos com diversas instituições de ensino, e eu fico muito feliz dessa oportunidade que a gente está tendo aí junto com vocês, dessa associação da Copercé e outras envolvidas. Só um minutinho. Depois que eu vim para a Bahia, eu gostaria de dizer aqui publicamente para vocês, eu fiquei rico. E aí eu queria mostrar para vocês aqui a minha maior fortuna que eu tenho na minha vida, está aqui do meu lado. Então até isso a Bahia me proporcionou. Conheci uma baiana, me casei, e aí ganhei essa fortuna aqui de presente. Pronto, está liberado. Agora há pouco, eu vi aí Arilson, eu não sei se era esposa dele, prima, parente, ela estava usando uma máscara dentro de casa. Eu achei isso tão interessante, que a gente está vivendo num momento tão difícil, né? E embora eu não esteja em Salvador, nesse momento eu me encontro em Baçaí, posso dizer que eu estou no meio do mato, só não tem animal bovino, nem caprino, nem ovino, né? Animal que tem aqui é só gato e cachorro, de alguns vizinhos, mas é bacana a gente se proteger. E eu vi ela de máscara e eu digo para vocês que quando eu vou pegar água no poço ali, ó, eu vou com esse objeto aqui, ó, parece uma máscara aí de um soldador, né? E ainda tem aqui aquela máscarazinha de proteger. Então eu peço a vocês que continuem realmente se protegendo aí, porque é importante a gente passar por esse momento e cessar o mais rapidamente possível essa transmissão. Arilson, se eu não me engano, professor, está aí na associação de Bela Vista com ICA, né? ICA. E, se eu não me engano, é ICA. Eu estou conhecendo assim pela ICA. Então, porque eu vi aqui, na hora que estava projetado a tela, apareceu lá. Arilson aí mostra também que é possível desenvolver os trabalhos, né, Arilson? Os trabalhos, de forma, respeitando toda a orientação, seguindo as orientações, né, da OMS. Então, está aí desenvolvendo trabalhos. Parabéns, Arilson, e todos os outros que estão também aí nas associações fazendo seu papel. Muito bem, Arilson. Exemplo a ser seguido aí, viu? Não só por esse papel importante que você exerce aí, mas pelo exemplo de estarem usando máscara, se protegendo aí. É esse aí que a gente tem que fazer nesse momento. Iniciando, então, a apresentação, pessoal, o título é Utilização de coprodutos em dietas para ovinos e caprinos. Eu tive o auxílio aí de Tayala. Tayala foi pós-doutoranda nossa aqui na UFBA, é uma antiga conhecida da época de UESB, zootecnista, pós-doutora em zootecnia formada na UESB.
e ela me auxiliou bastante aí nesses últimos dias na elaboração desse material, tendo em vista outras atribuições que eu estava envolvido aqui durante essa semana. E queria registrar mais uma vez a presença do pessoal da UFPA, né? Maria, Brenda, os que eu consegui captar aqui, Camila, Ana Clara, que estão nos acompanhando aí. E vamos, então, falar um pouco sobre a utilização desses coprodutos. Falar de coproduto, antes de falar de coproduto, eu não posso deixar de dizer para vocês que os temas abordados pelo professor Carlindo e pelo professor Douglas, eles têm uma grande relevância antes de chegar até esse tema que eu vou falar agora, que são os coprodutos. Porque eles falaram de pasto tropical, de utilização de ferramentas para poder manejar, para cuidar bem do pasto. E isso, por si só, né, já garante a produção animal sustentável e, com certeza, economicamente mais favorável sob esse ponto de vista. Mudou aí o slide? Não, né? Mudou, não. Só tá na... Deixa eu ver se eu consigo aqui. É porque eu coloquei aqui duas telas, por isso que de vez em quando eu olho para cima aí, eu não estou olhando para além, não. Agora mudou, né? Pronto. Há uma pergunta que a gente pode fazer para poder iniciar a nossa explanação aqui. Eu vou tentar ser bem objetivo, vou marcar meu tempo aqui para a gente não se alongar muito, porque eu acho que na sessão, na hora das perguntas, a gente consegue ser mais produtivo. Por que utilizar coproduto? Essa resposta já foi dada pelo professor Carlindo e pelo professor Douglas. Se eu perguntasse isso para Adriano aqui, certamente ele já saberia me responder, né? Tem certas épocas do ano que não tem forragem, que falta forragem. Por mais que faça planejamento forrageiro, como o professor Carlindo explicou muito bem para vocês aí, por mais que tenha a opção da suplementação a pasto, você precisa de ter o pasto. Se você não tem o pasto, você não tem como suplementar. Se você não tem a forragem, você não tem como aplicar esses conceitos que o professor Carlindo colocou. Tudo isso tem que ser feito com antecedência. Foi muito bem colocado pelo professor Carlindo. Mas tem épocas que, mesmo você fazendo esse planejamento, pode acontecer de faltar forragem, de faltar alimento para esses animais. E dentro de uma previsão, de um planejamento, é possível você inserir os coprodutos. Os coprodutos, nós temos um leque de possibilidades enorme. Eu acho, inclusive, que numa próxima oportunidade, Gisleide, a gente pode, antes de montar uma apresentação voltada para isso, fazer uma consulta a vocês que lidam diretamente com isso, para ver quais são os coprodutos que existem disponíveis aí na região, e vocês demandarem isso da gente, ó, eu tenho aqui isso, isso e isso. Tem como vocês falarem dessas possibilidades para alimentação de caprinos e ovinos? Eu acho que teria ficado mais objetivo. Mas eu selecionei aqui alguns coprodutos, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Esses são, né, bem abrangentes aqui na Bahia, muito embora alguns não são produzidos no semiárido, eles são colhidos próximo do semiárido e processados aqui na região extremo sul, e você encontra ele disponível nessas casas comerciais para poder vender. Eles normalmente são materiais de menor custo e que têm um valor nutritivo bastante interessante, como eu vou abordar mais adiante, e caracterizar isso aí para vocês conhecerem. Então tá aí. Se a gente fosse falar de todos os coprodutos aqui, não é nem sobre... propriamente, assim, sobre cada um, discorrer sobre eles, não. Se a gente fosse mencionar os nomes dos coprodutos, é capaz que é tanto coproduto que acho que dá para ir em Buritizeiro 2 vezes e voltar. Soja, mamona, coco, licuri, poderia falar de algaroba, o professor Douglas até mostrou um trabalho de suplementação com algaroba. Gente, é uma quantidade enorme. O pessoal tem utilizado polpa de fruta, resto de beneficiamento de fruta, resto de coisa de padaria, é tanta coisa que existe hoje de possibilidade para uso na alimentação animal que vocês não fazem ideia. Então, o interessante no futuro é vocês observarem aí na região o que vocês têm disponível e, em cima disso, caso ainda não tenha nenhum resultado de pesquisa, essa parceria que o professor Carlindo mencionou anteriormente aí seria muito importante nesse sentido, para a gente desenvolver algumas pesquisas até dentro das propriedades juntamente com vocês. Gerar os resultados aí onde... Ok? Então, o que nós vamos comentar nessa apresentação aqui são só sobre esses coprodutos aí. Eu elenquei esses 5. Não porque eu acho eles mais importantes, mas é porque eu acho que eles têm uma abrangência, né? Tem uma produção
mas principalmente o licuri, mas principalmente mesmo o dendê e o algodão, bem significativa aqui no estado da Bahia. Então, vou falar sobre alguns coprodutos aí do licuri, do algodão, sisal, dendê e também da mandioca. Vou durante aqui a minha explanação, dar para vocês aqui, comentar para vocês aqui sobre a composição, sobre algumas aplicações. Eu acho que todos já devem estar aí querendo saber, né? Muito entusiasmados em descobrir quais são os níveis de utilização, porque o cara, quando fala para mim de coproduto, eu falo, isso aí pode ser utilizado para alimentação animal? Qual que é a composição? Ah, tem proteína de tanto, tem energia de tanto. A energia e a proteína é sempre os itens que são colocados em primeiro plano no balanceamento de uma ração. Mas eu digo para vocês, na minha opinião, que a proteína ela ainda tem uma importância maior ainda, tendo em vista que nesses processos de suplementação de animal a pasto, da nutrição, sempre a proteína está abaixo daquilo que o animal precisa para poder desempenhar suas funções de mantenha-se de produção. Então, se você tem uma alimentação proteica equilibrada, por mais que a energia esteja um pouco defasada, se tem pelo menos fibra, o animal consegue tirar a energia dessa fibra que existe nesse material que você está fornecendo para o animal. Então, a gente vai falar um pouco da composição, porque ela é muito importante, e depois das aplicações. Que aplicações são essas? Eu vou mostrar para vocês alguns níveis de utilização que foram encontrados nesses resultados de trabalhos compilados durante esses últimos anos, não só na UFBA, mas em outras instituições. Falar isso de maneira bem objetiva e mostrar algumas possíveis dietas que vocês podem, na prática, recomendar ou aplicar aí nas propriedades, para os produtores, para aqueles criadores de pequenos ruminantes. Eu comentei para vocês agora há pouco que na UFBA nós já confinamos aí aproximadamente, seguramente mais de 1.000 animais desde 2009 para cá. Os melhores resultados que nós conseguimos obter foi com ovinos. Caprinos presos, caprinos confinados, nos nossos experimentos, eles não tiveram o mesmo desempenho que os ovinos. No último experimento feito agora com caprinos confinados, foi que a gente conseguiu um ganho acima de 200 gramas por dia. Mas esses animais foram utilizados dietas com 80% de concentrado e 20% de volumoso. E uma parte desse concentrado também era coproduto. É uma maneira de você baratear a ração, é uma maneira de você utilizar aquilo que tem disponível na região e proporcionar bons resultados produtivos. Então, vamos lá. Antes de falar sobre o dendê, sobre o licuri, sobre esses coprodutos, eu só queria deixar claro para vocês que muitos deles, a exemplo da torta de licuri, da torta de dendê, torta de algodão, ou farelo de algodão, tem as duas situações aí no mercado, né, disponível para o produtor, eles são farelados. Então, ele tem uma granulometria parecida com essa aí da foto. Então, quando esses materiais são utilizados, quase sempre é misturado com concentrado, junto com com milho, junto com soja, junto com alguma coisa que, né, do ponto de vista de granulometria, seja possível de você homogeneizar e fornecer para os animais. Então, a gente deve buscar sempre fazer uma dieta equilibrada. Eu coloquei aqui nível de 0, 5, 10, 15, 20, isso aí seria a substituição, seria a inclusão, na verdade, quanto desse material que está entrando dentro desse concentrado. Concentrado à base de milho e farelo de soja hoje ficou praticamente inviável, não é isso, pessoal? Farelo de soja parece que está mais de R$2 o quilo, a saca de 50 quilos já passa dos R$100 aí, já tem um bom tempo. E nós temos alguns coprodutos, por exemplo, aqui no estado da Bahia, proteicos, que substituem tranquilamente o farelo de soja. A torta de algodão, vocês vão ver resultados feitos aqui na UFBA, né? Do qual muitos que estão assistindo aqui, que estão nos assistindo aqui, como Maria, por exemplo, tiveram a oportunidade de acompanhar durante esses últimos anos aí, de torta de algodão que custa 60, na época, estou fazendo uma relação aqui temporal, né? Na época custava 60% a menos que o farelo de soja e dava o mesmo resultado. Substituía 100%. Agora você tem que saber qual que é essa proporção e como elaborar essa dieta. Quando eu falo de volumoso 50%, ele pode ser 60%, ele pode ser 50%, vocês vão ver que os trabalhos eles variam essa proporção de volumoso. A grande questão é que você tem que ter um volumoso, não precisa às vezes ser um volumoso de qualidade, né? Não precisa ser um feno de Tifton, de ponta de Tifton, de melhor capim, mas você precisa desse volumoso, entrar numa proporção significativa aí, e ser um volumoso de baixo custo.
Comprar feno, por exemplo, para poder fornecer para animal hoje não existe. Você não consegue fechar a conta de confinamento. O feno, há muito tempo atrás, a gente comprava ele aí a R$1,10, a R$1,20 o quilo de feno, mais caro do que 1 quilo de milho. Né? Então, pensar em utilizar um volumoso dentro da propriedade, você tem que produzir dentro da propriedade. E é isso que vocês, técnicos aí, têm que fomentar para esses pequenos, médios produtores que vocês trabalham aí, que dão assistência. Então, vamos lá. A composição aqui da torta de dendê. Observem, eu destaquei aqui a proteína bruta, em torno de 16%. Olha a torta de licuri, mais de 20% de proteína bruta, pessoal. Torta de algodão com 30%. Olha a mucilagem, ela não entra dentro dessa classe aí de coproduto farelado, porque, inclusive, ela tem sido utilizada para substituir volumoso, né? Parte de volumoso aí para alimentação animal. Você não pode usar 100% dessa mucilagem aí, porque tem alguns problemas, eu vou contar para vocês lá na frente. Mas 11% de proteína bruta. Aí você pensa assim, quanto que tem uma braquiária, esses capins mais comuns que são utilizados na alimentação de pequenos ruminantes, um búfalo? Em torno de 8%, 9% no período das águas. Então, vocês observem que esses alimentos alternativos, muitas vezes, eles contemplam valores de proteína capazes realmente de proporcionar excelentes desempenhos nesses animais. O que a gente precisa saber é como utilizar e dosar isso de maneira correta dentro de uma dieta equilibrada em nutrientes para possibilitar tais ganhos de peso que eu vou mencionar mais adiante. Agora, destaco aqui a fibra. Normalmente, os coprodutos, os alimentos alternativos, eles têm um teor de fibra, né, alto. Então, por isso que não dá muitas vezes para a gente colocar uma quantidade muito grande dentro do concentrado, dentro da dieta, incluindo porque você acaba aumentando muito o conteúdo fibroso, ele tem alguns componentes indigestíveis, e isso acaba inviabilizando muitas vezes o desempenho, o ganho de peso desses animais. Olha aqui os coprodutos da mandioca agora. Olha o feno da parte aérea, mais de 20% de proteína bruta. Silagem, o pessoal faz muito silagem da parte aérea. Aí vocês estão vendo aqui 14%. Por que o feno da parte aérea tem 24%, silagem da parte aérea tem 14%? Fazer silagem, então, diminui proteína? Não é isso não, tá, pessoal? Aqui nesse feno da parte aérea, o cara pegou mais folha. Aqui ele pegou o terço superior, pegou uma parte do talo ali daquela maniva. Então, pegou a maniva, a proteína diminui, porque a proteína está mais concentrada na parte foliar. E quando você vai para as raspas, cascas, a proteína ela diminui, cai para 2%. A mandioca, tradicionalmente, a raspa de mandioca, ela não é proteica, ela é energética. E aí eu destaquei aqui os carboidratos. Ela tem bastante amido, né? Então, ela considerado aí um concentrado energético, com grande potencial para substituir, inclusive, o milho, totalmente ou parcialmente em dietas para pequenos e grandes ruminantes. Então tá aí, a utilização da torta de dendê. Diante de todo o material que a gente levantou aqui, eu destaco alguns resultados importantes. Para carneiros, para cordeiros e cabritos, dietas variando aí de 50-50 ou 60-40 volumoso concentrado, os níveis de recomendação têm girado em torno de 20% na dieta total. Isso para o animal ganhar 200 gramas por dia, ou 0,2 kg, que é a mesma coisa, né? Para cabras, o valor é semelhante. Cabras consumindo dieta 50-50 com 20% de torta de dendê, olha aí qual que foi o desempenho de leite, 1,8 quilos por dia. Nós temos resultados feitos agora recente com licuri e com dendê, num experimento com cabras em lactação, Sana e Anglo, de um oriental na nossa de doutorado, que os animais se desempenharam super bem. Aí você fala assim, professor, mas o senhor colocou lá a dieta controle e acaba produzindo 2 quilos. O senhor colocou 20, 30% de torta de dendê e caiu para 1,5 kg, 1,6 kg, reduziu. Reduziu porque tem mais fibra, a digestibilidade desses coprodutos não é igual à digestibilidade do milho e da soja, por isso que a substituição é parcial, a inclusão é parcial. Mas na hora que você coloca isso na ponta do lápis, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício rápido, a gente consegue perceber que o dendê, por exemplo, gira em torno de 30 centavos o quilo. A última vez que a gente comprou, acho que foi 33 centavos, na época que o milho era 65. E o dendê substitui parte do milho. Então, eu estou falando de coprodutos que têm um valor agregado 50%, 70% menor do que esses alimentos tradicionais que são utilizados para compor concentrados.
Daí, então, a importância da gente utilizar. E muitas vezes, se você reduzir um pouco a produção de leite, ou o desempenho cair de 200 gramas para 150 e 130, como o professor Douglas bem colocou ali, do ponto de vista prático, isso ainda consegue te atender, você consegue, né, fazer com que esses animais tenham um bom desempenho, e você consegue diminuir bastante isso aqui, ó, custo de produção. E grande parte desse custo de produção está relacionado com alimentação. O licuri, olha os níveis de utilização aí para cordeiros e para caprinos. Gira em torno de 15% a 22% na dieta total. Ganho de peso acima de 200 gramas por dia, de 0,2 kg por dia. Para cabras em lactação, a recomendação é 16%. É um dado que eu levantei para vocês com uma dieta, relação volumoso concentrado de 60 a 40. Vamos avançar. Olha a torta de algodão, pessoal. Isso aqui é fantástico. É aquele dado que eu falei para vocês agora há pouco. Isso aqui são dados que foram gerados em 2 teses de doutorado de estudantes nossos aqui do programa. A gente utilizou uma dieta 50-50, onde o volumoso era feno. Mas vocês podem utilizar feno de Tifton. Mas era um Tifton ruim danado. Era um Tifton, pra você ter uma ideia, tinha 5% de proteína bruta. Valia nada. Mas se vocês pararem e pensar aí, vocês conseguem substituir esse feno de Tifton aí por capim-elefante, passado, qualquer forragem mais grosseira que vocês tiverem na propriedade, é esse 50% que está aí nessa dieta. E os outros 50%, pessoal, você tem o farelo de soja entrando, desculpe, a torta de algodão entrando com 12%, substituindo 100% do farelo de soja. Você consegue fazer um animal ganhar 200 gramas por dia. Aí você faz uma conta rápida aqui, você desmama um animal com 20 quilos, você consegue fazer ele ganhar 200 gramas por dia, em 90 dias mais 3 meses, esse animal ganhou 18 quilos, está com 38 quilos de peso vivo, está pronto para ser abatido. Ou seja, do dia que ele nasce ao dia que ele morre, ele ficou 6 meses dentro da sua propriedade. Colocado na ponta do lápis, porque apesar de você estar tendo um custo para poder comprar esse coproduto, esses materiais para elaborar essa dieta, a rotatividade desses animais é grande. Você consegue abater eles de maneira rápida e colocar outros animais dentro da propriedade. Ou você consegue pegar aqueles animais que estão ali, né, que são animais de recria, engordar e depois vender. E ter um lucro e ter alguma outra fonte de renda dentro da propriedade. Tem a questão da mucilagem também. Isso aqui ainda, eu digo para vocês que foi pouco explorado. Existem uns poucos trabalhos na literatura e desses poucos que foram observados aí, a gente viu que o cara utilizou aí 50% de volumoso, e ele constatou que o feno de Tifton e a silagem de milheto, ela pôde ser substituída em 100% por mucilagem de sisal. A mucilagem de sisal, não sei se vocês conhecem, se todos conhecem, mas a maioria certamente já deve ter visto. Depois que processa, que retira aquela fibra naquela máquina, aquele processo de desfibrilamento, acho que o nome é esse aí, acaba sobrando aquele material, com um pouco de fibra, um material mais aquoso, ela tem, portanto, 18% de matéria seca, ela é bem úmida, né? E aí os caras conseguiram fazer uns carneiros ganhar 200 gramas por dia, substituindo 100% do feno de Tifton ou silagem de milheto por mucilagem de sisal. Professor, posso colocar 100% de mucilagem de sisal no coxo para esses animais? Dá só mucilagem, já que ela tem 11,8% de proteína bruta. Pode ter esse valor aí. E o animal precisa de 12, 13, 14% numa dieta. Se eu der só mucilagem, então, esse bicho tem chance de ganhar quase 200 gramas por dia. A resposta é não. A relação cálcio-fósforo dessa mucilagem é bem diferente daquilo que o animal precisa, e você pode ter alguns problemas, que a gente pode discutir isso aí depois. Para cabras em lactação, existe um trabalho aí com uma dieta de silagem, de mucilagem, associado com feno da mucilagem. O cara pegou a mucilagem, secou e colocou ela úmida para o animal junto com esse feno. E ainda colocou mais 5% de licuri. Aqui não é a torta não, tá? É o licuri mesmo que o cara pegou, triturou lá e misturou. Ele conseguiu fazer cabra produzir 1 kg de leite por dia. Então vejam vocês que há N possibilidades. O que a gente precisa é ter conhecimento desses números aí e recomendar isso aí na prática, né? Fazer a coisa acontecer. Olha a mandioca. Cordeiro ganhando 200 gramas por dia. Feno de folha, 10% substituindo concentrado. Aí vocês vão falar, peraí, professor, o senhor está falando de folha de feno. Folha de mandioca fenada, usada dentro de concentrado, é isso mesmo, pessoal. Se você pegar só a folha da mandioca, ou do aipim, como vocês queiram chamar, né? Eu chamo de mandioca, mas mandioca entende-se por
qualquer dessas euforbiáceas aí que emitem aquelas raízes, porque em Minas eu só conheço o termo mandioca, aipim eu vim conhecer aqui, então mandioca lá é tudo. Aqui na Bahia parece que mandioca é mandioca brava e aipim é o manso, né, o que, não, que tem menos ácido cianídrico e etc. Mas aquela folha, se você pegar só ela, fenar, ou seja, secar, e depois triturar isso e colocar numa ração, é um alimento de altíssimo valor biológico. Tem gente que coloca isso na comida, seres humanos que moe a folha da mandioca e coloca, é uma fonte de fibra fantástica. E no caso dos animais, é também, além da fonte de fibra, principalmente uma fonte proteica. E tem também a questão do feno do T superior. Aí o cara pegou lá até aquela parte da maniva, desceu um pouco mais e substitui o 100% do volumoso, como eu já tinha até mencionado para vocês anteriormente. E tem ainda a tal da manipoeira, que eu não sei se vocês conhecem. No processamento da mandioca, na hora que prensa a mandioca, sai aquela água. Nós fizemos um teste em parceria com a Copatan, que fica ali perto de... Esqueci o nome da cidade agora, depois de Santo Antônio de Jesus. E a manipoeira foi um sucesso. Isso, Milagres, né? Mas acho que o nome Laje. é outro. É Laje. Mas acho que o nome ainda era outro, viu, Carlos? Ainda é Laje, mas tem outra cidade ainda. Enfim, é ali. Tem uma cooperativa lá que eles processam, vendem a folha da mandioca, eles produzem muito amido naquela região ali. E a manipoeira foi um sucesso, deu um resultado super bacana. A gente utilizou 48% dela, reduziu bastante o uso de milho na ração e os animais ganharam mais de 200 gramas por dia. Olha que coisa fantástica. Então, há muitas possibilidades que podem ser utilizadas em rações para pequenos ruminantes. Olha aí, cabrito, pessoal. Casca substitui em 30%, 33% de milho na ração. Cabras em lactação, a casca substitui em 15%. E por aí vai. Vamos falar aqui um pouco de algumas dietas prontas, né, que eu compilei aqui para vocês, onde os melhores resultados foram obtidos. Tifton, 20%, e o restante foi concentrado. Essa é uma dieta com alta concentração, com alta proporção de concentrado, como vocês podem observar. Mas, gente, o concentrado demais, o milho tudo muito caro e tal. Eu digo para vocês que tem gente que mora em regiões, perto de regiões produtoras, e que o milho sai a um preço praticamente de custo bem barato. Quem está perto daquela região noroeste ali, assim, e sabe aproveitar a oportunidade que tem ali, né? Eu me lembro uma vez que um colega comprou um caminhão de milho lá, e mesmo com frete, ele chegou 30% mais barato do que se ele fosse comprar aqui na região de Feira de Santana. Então, esses experimentos eles foram feitos nesse sentido, para explorar a máxima eficiência dos animais. Os animais ganharam mais de 200 gramas por dia, e a torta de dendê, aí, entrando com 12%. Não só nessa dieta com Tifton, mas nessa com casca de arroz também. Foram os melhores resultados. Quando eu digo os melhores resultados, os animais ganharam acima de 200. Se você aumenta para 24 e dobra a quantidade de dendê, o animal ele cai para 140, 130 gramas, que ainda é um bom resultado. E você consegue minimizar mais ainda o custo de uma dieta elaborada para esses animais. Chama a atenção dos senhores aqui para a casca de arroz, né? É um alimento que no máximo 20% na dieta aí pode entrar, mais do que isso também. Pode causar alguns tipos de prejuízos que eu prefiro não falar agora para poder não me alongar. E você pode substituir também por outras coisas, tá? Essas palhadas, essas massas fibrosas que vocês tiverem aí dentro das propriedades, substitui bem nessas dietas de alto concentrado, pode ser utilizado como volumoso. Olha o licuri, pessoal, para ganhos também acima de 200 gramas por dia em cordeiros. 15%, 16%, como eu tinha mostrado anteriormente. A fórmula mágica é essa aí, ó. Na verdade, mágica, né? A fórmula real, entrando com 50%. Ah, mas a única possibilidade é feno? Não. A possibilidade é enorme. Você pode substituir esse feno por diversos volumosos que você, de repente, tem dentro da propriedade. Seja capim-elefante, seja cana-de-açúcar, seja... Se vocês lembrarem de uma forragem, depois a gente pode discutir, que é muito produzida dentro do semiárido, posso utilizar o feno da parte aérea da mandioca do T superior, você pode fazer qualquer volumoso que você colocar aí, você consegue fazer um ajuste na proteína e incluir 15%, 16% aí, e certamente o resultado vai ser próximo disso, de 200 gramas por dia. Então não é difícil você fazer o animal ganhar peso, você proporcionar bons resultados produtivos nesses animais.
né? A grande questão é que você tem que equilibrar os nutrientes. A questão do mineral, vejam que está sempre presente. Muita gente não dá mineral para o animal, né? Mesmo aqueles animais criados a pasto, você não vê o pessoal mineralizar. Isso tem uma importância muito grande no desempenho desses pequenos ruminantes. Para cabras, ó, 16%, está aí uma ideia de uma dieta. Aqui foi utilizado silagem de milho, mas pode ser utilizado silagem de sorgo, silagem de milheto, né? N volumosos mais uma vez aí. E no mais, a torta de algodão entrando com 17%, vejam vocês, uma dieta com uma salada de fruta danada, né? Germe de milho, isso aqui é porque a gente tinha disponibilidade disso lá na fazenda, e aí para poder tentar baratear, para não precisar, né, gastar, comprar mais material, a gente acabou utilizando o que tinha, fizemos uma salada de fruta e o negócio funcionou. Possibilitou cabras produzirem mais de 1,5 kg de leite por dia, claro, cabras anglo e algumas Sundays também. Ele experimenta de uma doutoranda nossa que está em andamento, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se atenham a esse valor aqui, ó. O restante é um equilíbrio de nutrientes que você consegue facilmente buscar na literatura, de proporções de ingredientes, e que vai te possibilitar esse equilíbrio de ingredientes para proporcionar o ganho de peso necessário, desejado, ou a produção de leite nos animais. Algodão, aquela dieta que eu contei para vocês aí. Olha o farelo de soja zerado, pessoal. Foi 50% de um feno que não era muito bom. O farelo de soja zerou. 34% de milho e 12% de torta de algodão. Tivemos que colocar um pouco de ureia aqui, porque a torta de algodão não tem a mesma quantidade de proteína que tem o farelo de soja. Torta de algodão batendo perto dos 30, o farelo de soja mais de 40, né? Então, automaticamente, tivemos que colocar um pouco de ureia. Mas se não tivesse a ureia aqui, a gente teria, talvez, que ter colocado um pouco de farelo de soja para poder equilibrar. Mas fica aqui uma ideia também da possibilidade de utilização da torta de algodão em dietas para pequenos ruminantes, substituindo 100% do farelo de soja com bom resultado produtivo. Olha a mucilagem aí, daquelas dietas que eu falei para vocês que eu ia mostrar, daqueles dados de proporção, né, de mucilagem que foram utilizadas naqueles experimentos lá. O cara zerou o feno aqui, ó, ou seja, a única fonte de volumoso que foi utilizada nessa dieta aqui, para esse animal ganhar 200 gramas por dia, 0,2 kg, foi uma silagem da mucilagem do sisal, entrando com 50% de participação nessa dieta. Utilizou 31% de milho, um pouco de farelo de soja, que poderia ter sido substituído aí pela torta de algodão, não é isso? E aí você consegue baratear mais ainda. A torta de algodão, eu não sei qual é o preço dela hoje, mas eu lembro que na época ela chegava a ser 50% a 60% menor o valor do que o farelo de soja. E certamente ainda continua mais barata. A mandioca, cabras leiteiras. Olha aí algumas ideias de dieta com 12% a 14% de proteína bruta para poder atender aí um nível de ganho próximo daquele que nós mostramos anteriormente, de mais de 1 kg, 1,5 kg por dia. Parte aérea 40%, aqui zerou o farelo de soja, tá vendo? E aqui o cara ainda colocou farelo de algaroba, que pode ser encontrado aí na região de vocês. Feira de Santana, já comprei farelo de algaroba uma vez para poder formular umas dietas lá na fazenda. Então é algo que pode ser também utilizado. Ureia bem pouquinho, né? E aqui para carneiros, para caprinos e ovinos, os caras colocaram um teor de proteína bem alto na dieta, de 17 a 18. Não precisa mais do que 14, a gente já sabe hoje por diversos resultados que a gente já... trabalhos que a gente já conduziu. Se vocês observarem aqui, o feno da parte aérea, ele participou com 50%. Olha aí a mandioca mais uma vez, né? A parte aérea da mandioca fazendo parte, participando da dieta desses animais, olha só. E ainda tem a questão da manipoeira. Ela entrou aqui como uma pequena parcela, mas a gente pode observar que nós temos 2 produtos aqui, 2 subprodutos da mandioca, né? Formulados e participando aí dessa dieta, possibilitando ganho de 200 gramas também em cordeiros. Eu fiz uma continha bem rápida aqui, esse trem aqui não está muito obediente não, vocês viram que já está acabando, né? Vamos lá, peraí. Aqui, eu fiz um cálculozinho bem rápido, foi inclusive agora pouco antes de entrar aí na sala para poder me comunicar com vocês. Uma cabra de 50 quilos, vocês viram que o professor Carlinto colocou aí que os ovinos e os caprinos, eles consomem em torno de 4% do peso corporal, né?
E eu digo para vocês que, comparado com os bovinos, inclusive esse consumo ele é bem alto. O bovino consome 2% do peso corporal. Tanto é que eu cresci ouvindo o pessoal falar assim, aonde coloca um boi, você coloca 10 cabras ou 10 carneiros. Se vocês fizerem uma conta aí baseada nesse consumo aí, vocês vão ver que onde você coloca um boi, só dá para colocar uns 5, 6 carneiros, uns 5, 6 cabras, né? Eles consomem 4% do peso corporal em matéria seca. Isso quer dizer o quê? Que um animal de 50 quilos, com 4%, ele vai comer 2 quilos de matéria seca por dia. Se o volumoso participar com 60% desses 2 quilos, é 1,2 quilos desse volumoso, que pode ser o feno. Se for o feno, vai ser bem próximo disso, que ele tem 90% de matéria seca, vai dar 1,33 quilos de feno. Se for um capim verde, fresco, um capim elefante, uma silagem, que vai ter uns 30% de matéria seca, você já tem que aumentar para 4 quilos de forragem fresca. Aí já não é mais 1,33, 1,2. Pois bem, 40% de concentrado vai dar o quê, pessoal? 0,8 kg de concentrado. Se o coproduto entrar com 20%, qual que é a participação dele? Em torno de 0,2 quilos. Vamos lá. Então, nós teríamos uma dieta com 1,2 kg de feno, se o volumoso for feno, 4 kg de capim verde ou fresco, e nós teríamos, então, um concentrado padrão com entrando com uma participação de 0,6 kg e o coproduto 0,2. Se isso proporciona ao animal um ganho de 0,2 kg por dia, pelo menos os últimos carneiros que a gente vendeu aí, né, Douglas? O máximo que a gente conseguiu aí foi R$15 no quilo. Se você contabilizar que 0,2 kg que o animal ganha por dia, mais ou menos o rendimento é 45%, mas vamos colocar 50% de efeito de cálculo, você está tendo um ganho real de 100 gramas por dia. 100 gramas por dia a R$15, você está ganhando 1,50 por dia. Quanto que é o custo com ração? Eu fiz rapidamente aqui, considerando um feno produzido dentro da propriedade a 30 centavos. Cadê? Voltei. A 30 centavos, coloquei um cálculo de concentrado aqui, já deu o meu tempo, né? A 50 centavos, o concentrado desse 0,6 kg, um concentrado próximo de R$1 o quilo, R$1,20. E o coproduto, pessoal, eu coloquei ele a 30 centavos. Como ele entra só como 0,2 quilos, ele vai dar isso aqui só por dia, 6 centavos. O concentrado, junto com o volumoso, ele sairia a 76 centavos. Ele está te dando 1,50 por dia. É claro que tem outros custos, com medicamento, etc e tal, né? Mas se você colocar isso na ponta do lápis aí, no mínimo uns 20, 30% de sobra de lucro no final das contas. Agora, se você for comprar feno, não tem como, é aquilo que eu falei para vocês. Os ingredientes comprados, principalmente o volumoso, hoje, é muito caro, tanto silagem quanto feno. Professor, que outras alternativas que poderiam ser utilizadas? Alguém falou aí de palma. Alguém escreveu palma no chat e a palma foi falada em algum momento. A palma é um alimento nobre que tem sido utilizado aí, né, para compor dietas, fonte de água, e que pode participar perfeitamente dessas dietas que eu estou mostrando para vocês aqui. A palma, eu vou contar para vocês aqui uma coisa, tem gente que fala assim, isso é um crime. E realmente é, depende do ponto de vista e da situação. Mas deixa eu colocar antes aqui para vocês entenderem. Você pegar a palma, triturar ela e secar e retirar a água, vocês sabiam que esse farelo de palma, ele é um alimento nobríssimo que pode ser utilizado, substituindo totalmente o milho em ração para pequenos ruminantes? Aí vocês vão falar assim, mas como é que tira a água da palma? É um crime, se a gente precisa de água. Ora, eu, e eu acredito que vocês também, devem conhecer algumas propriedades dentro do semiárido que não falta água. Que tem um poço, que o cara consegue ter água para os animais o ano todo. Se existe essa propriedade, e o cara tem a possibilidade de produzir palma, por que não fenar a palma, secar, desidratar e utilizar ela no lugar do milho, que é bem caro? Sabe quanto que é o custo de 1 quilo de palma seca, pessoal? Prontinha para poder colocar lá para os animais, gira em torno de 25 a 36 centavos o quilo. Agora, compara essa palma com 1 quilo de milho aí, e vocês vão ver que eu tenho razão. Agora, se a propriedade falta água, se é uma propriedade que tem problemas, né, com água para fornecimento de animais, até para outras coisas do consumo humano, jamais vocês vão recomendar fenar a palma. A palma é uma fonte de água importantíssima para esses sistemas de criação no semiárido. Então, para poder finalizar o uso desses coprodutos, como vocês puderam observar aí, quando é possível aplicar isso na prática, você acaba convergindo para um destino adequado,
Você consegue dar uma destinação adequada para isso aí, sem dúvida nenhuma, principalmente quando se pensa em sustentabilidade, né? Ah, mas se esse coproduto não fosse utilizado para alimentação, ele seria utilizado para quê? Seria utilizado para outras coisas. Tem gente que usa, inclusive, como adubo orgânico e etc. Mas eu já vi também montoeiros de coprodutos, de bagaço de cana, de outras coisas nessas beiras de estrada e poluindo o meio ambiente. Então, de uma maneira ou de outra, a gente acaba atendendo a esses preceitos da sustentabilidade. Você consegue dar um destino adequado, converter isso num produto nobre que é carne ou leite. E esse adequado valor nutricional, quando você compara com farelo de soja e milho, sem dúvida nenhuma, acho que isso ficou claro para vocês, né? Talvez vocês já tinham até esse conhecimento. A gente conseguiu perceber que muitos coprodutos, eles têm, inclusive, valor proteico maior do que milho, não é isso? E a gente consegue, eu não coloquei valores aqui para vocês, que não deu tempo de atualizar, de ligar na Opalm, ligar para essas empresas aí e ver quanto que está o custo de um quilo de licuri, de torta de licuri e tudo, mas sem dúvida nenhuma, lembrando dos trabalhos que a gente conduziu num passado não muito distante, eles sempre foram menor, né, de menor custo, 50% a 60% menor do que milho e soja. Então, você, com isso, reduz o custo de produção também quando você inclui coproduto na dieta. E, por último, você consegue evitar oscilações de ganho de peso, né, de produção de leite e de condição corporal. Fala-se muito em boi sanfona, mas tem o cabrito e o cordeiro sanfona, né, que engorda nas águas e perde peso na seca. Isso é terrível para o animal. Isso afeta problema reprodutivo, isso atrasa o crescimento do animal. O interessante é que você elabore alguma dieta, que faça um planejamento forrageiro, que dentro de algumas dessas possibilidades que a gente colocou aqui hoje para vocês, não só eu, mas especialmente o professor Carlindo e o professor Douglas, que vocês pratiquem alguma delas dentro da propriedade e evitem esses problemas de oscilações de ganho de peso, de produção de leite, e mantenham uma produção mais constante ao longo do ano. Foi rápido, eu acabei ultrapassando aí alguns minutinhos, mas eu fico agora à disposição para questionamentos, para a gente debater um pouco melhor sobre esse assunto, se ainda tiver tempo, né? E fico também à disposição para, num futuro não muito distante, depois que essa pandemia passar, a gente ter outros momentos desse, mas de maneira presencial. Eu acho que o aproveitamento é melhor, o contato com pessoas é muito bacana, né? Eu acho que o resultado ele é muito mais positivo, muito embora a tecnologia, nesse momento, tenha nos auxiliado, né, para ter esse momento aqui agora. Tá? Muito obrigado, viu, Gisleide, pela oportunidade, pelo convite. Espero ter atendido a expectativa aí de vocês. E fico aí à disposição. A gente que agradece, professor, pela essa parceria. E também, assim, passei aqui para o professor Carlindo, mas depois vou socializar com você, Carlindo socializa com você. A Frig Bahia, né, fez aquela formação que Karina colocou aqui logo no início, e eles também têm uma dieta, mas uma dieta muito voltada para os produtos caros, né, que é a questão do milho moído, o farelo de soja e o núcleo mineral e o sal. E aí a gente tem que tentar buscar, porque aí fala assim, os agricultores não querem se organizar para vender esse cordeiro lá para a Frig Bahia, porque tem um custo alto. Porque o custo alto, se a gente colocar esses produtos aqui, mas esses produtos alternativos do coproduto, a gente pode baixar esse custo. Então, assim, Karina, que você está aqui presente, é muito importante a gente pegar esse monte de pesquisa que já foi feito com esses coprodutos e que a gente pode implementar, experimentar nas unidades dos agricultores, né, ter esse experimento e analisar. Isso é muito importante. Então, já tem agricultores que já fazem isso e a gente precisa pegar, numa associação, não é trabalhar com os 20 beneficiários, mas aqueles que estão abertos para isso, a gente fazer esse trabalho. E esse trabalho também de pesquisação, né, de anotação e ver, e essa de experimento, né, de análise. Então, é muito importante a gente buscar essas alternativas para a gente reduzir o custo desses produtores. E aí, os professores fazem muito isso aqui agora.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.